Então, assim, eu estava tratando com vocês filosofias. Nós finalizamos Karl Marx? Finalizamos Karl Marx, sim. Finalizamos Karl Marx. E aí agora a gente entra na filosofia contemporânea. Nós vamos discutir a filosofia contemporânea, o Sartre e a Hannah Arendt, né, que são os filósofos contemporâneos que a gente vai estar discutindo. Esse material eu já passei para vocês? Acho que sim. Nós temos agora a filosofia contemporânea. Né? Então, nós evoluímos, né? Nós progredimos aí. Nós começamos a tratar da filosofia lá na Antiguidade, né, na Grécia. Chegamos na Idade Média com Agostinho e Aquino. Passamos pela Idade Moderna com Kant, com Engels e com Marx. E nós chegamos agora na... Isso. Nós chegamos agora na contemporânea. Dentro da contemporânea, nós temos alguns aspectos. Então, primeiro ponto, a filosofia contemporânea é a filosofia do século XX. Tá? O século XX, inclusive, é o que a gente viveu até pouco tempo. Né? O nosso século, né? O século de 1900. Então, o século XX é o século que traz para nós uma série de incertezas. Isso aí vocês vão, quando a gente for tratar dos filósofos, vocês vão perceber. É o período que nós tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, é o período que nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, é o período que nós tivemos problema com a Bolsa de Nova York, né, o crack de 29. Então, o século XX, ele traz uma série de questionamentos. Então, os filósofos, até então, eles estavam confiantes no poder da razão, né? Os cientistas, eles estavam entusiasmados com os avanços tecnológicos, os capitalistas com a expansão industrial e os românticos com a valorização da pátria. Só que isso ele começou a ser desconstruído no século XX. Então, se você pegar a história, se você pegar os livros de história, você vai verificar que nós passamos por um processo. Mas sempre existiram guerras. Sim, sempre existiram guerras. Por exemplo, você vai ter a guerra franco-russa, você vai ter a guerra do Império Otomano com a Rússia, você vai ter a guerra da Prússia, que não sei, da Prússia com a Rússia, você vai ter os conflitos internos dos países, você vai ter a guerra Alemanha-Inglaterra, você vai ter uma série de conflitos paralelos, né? São momentos ali que envolvem dois países, mas não causa tanta turbulência. A economia ela vai estar desenvolvendo, né? Você vai ter a Revolução Industrial, que vai permitir avanço na indústria, né? O aprimoramento dessa Revolução Industrial, que ela vai ter várias etapas. Então, ela vai acontecer ali na Inglaterra, vai expandir para todo o continente europeu. Então, você tem ali essa possibilidade. Né? Quando você pega os livros lá do século XVIII, final de 1700, 1800, né? Durante os anos dos 1800, você sempre vai ver o amor, a valorização, o saudosismo. Só que quando você chega no século XX, então nós entramos o quê? Na era das incertezas. E aí você tem uma figura, né? Sigmund Freud. Ele fala que ao fundar a psicanálise, né? E a psicologia do inconsciente, ele coloca em dúvida o quê? A hegemonia. Né? O Einstein, por exemplo, nesse período, ele formulou a teoria da relatividade. E o Heisenberg criou o princípio da incerteza. Então, por exemplo, nesse momento nós temos algumas situações. Como definir os principais acontecimentos do século XX? É trágico ou maravilhoso? Né? Só para a gente tentar criar um preceito de localização. De um lado, nós temos duas grandes guerras mundiais, igual eu falei. Né? 1914 e 1939, se eu não estou enganado. Eu não errei as datas, são essas mesmas. Nós temos a explosão da barbárie nazista, né, que leva um terror ao mundo. O nazismo ele começa a surgir ali na década de 30.
É 1930 e poucos. Nós temos a Revolução Russa, a Revolução da Rússia, né? Que vai dar fim, boa noite, Taislane, boa noite, todo mundo aí. Que vai dar fim à Revolução Russa, que vai dar fim ao Império Russo e vai originar a União Soviética, né? E com isso, inclusive, vai impulsionar o socialismo, né? A política socialista, e vai levar futuramente à Guerra Fria, né? Após a Segunda Guerra Mundial, também a Revolução Russa desencadeia a Guerra Fria. Então, nós temos essa situação. Essa parte aí, ela é trágica ou ela é maravilhosa? E do outro lado, nós temos que após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um salto da tecnologia assim, de forma vertiginosa. A tecnologia ela se desenvolveu de forma muito célere, né? Com a invenção do telescópio, de naves, curas, né? Vacinas, tratamentos médicos, quimioterapia, essas coisas todas que trouxeram, mas também trouxeram o quê? Com esse desenvolvimento, o quê? Uma corrida armamentista, o medo da destruição atômica, uma degradação ambiental, né? Então, assim, são situações que a gente precisa verificar. São aspectos trágicos ou aspectos maravilhosos, né? E os avanços tecnológicos em pouco contribuíram para diminuir o quê? As desigualdades sociais. Isso é um fato. Nós temos grande tecnologia hoje, mas essa tecnologia não diminuiu as desigualdades sociais. E antes do início da aula, eu estava conversando com o Marcelo, né? E aí nós estamos acompanhando esses desenrolares, né? Os desdobramentos com essa situação de isolamento social que a gente está vivendo, né? Isolamento somente para a educação, né? E para os desportos, porque para as outras coisas o isolamento ele está voltando a uma rotina normal, ele está finalizando, né? Está havendo um relaxamento e está voltando a uma rotina normal. E aí você verifica que o Estado, né, e o município, no caso o município aqui de Patinga, ele está voltando às aulas, mas ele está voltando às aulas de forma remota, conectada. E aí eu questiono, a tecnologia é boa, por exemplo, nós estamos aqui tendo uma aula conectada. Pode não ser o adequado, conforme inclusive o Marlon pontuou na nossa última aula, pela série de intercorrências, dificuldades que são inerentes à sociedade brasileira, né? Nós precisamos um pouco mais de educação para os estudos, e isso vai ter que ser desenvolvido ao longo do tempo. Nós não temos esse hábito, uma infelicidade. E aí vem aquele ponto, vai voltar com atividade remota. Espera aí, será que toda criança da rede pública ela possui as mesmas condições? Será que toda criança tem um computador em casa? Será que toda criança tem um celular, né, para ela poder estar acompanhando as aulas, pelo menos pelo computador? Eu acho complicado. Eu creio que não. Né? Seja da rede estadual, seja da rede municipal. Na faculdade, você já tem problema. Nós aqui, que estamos numa faculdade particular, onde a grande maioria das pessoas pagam a sua mensalidade, né, exceto aquelas que são bolsistas, ProUni, né, etc., todos vão pagar a faculdade, até mesmo aquele que não está no FIES, ele tem que pagar, mesmo que não pague agora, ele vai pagar futuramente. Nós temos problemas. Nós temos colegas que não têm internet em casa, que ele tem somente os dados do computador, do celular, né? E aí teve pessoas que tiveram que contratar internet, eu sei casos de outras turmas, que a pessoa teve que contratar um serviço de internet para poder estar acompanhando as aulas, porque não tinha. Né? E não tem um computador, acompanha pelo celular. Então são circunstâncias, e olha que a gente está falando de uma faculdade, né? Pressupõe que quem está na faculdade tem uma condição um pouquinho melhor, né? Que não deveria ser uma tônica, deveria ser universal, deveria ser para todo mundo, mas é uma situação quase que elitista. Então, vendo a situação que nós temos hoje, que a gente está vivenciando hoje, a gente percebe que esse avanço tecnológico, ele não diminuiu as desigualdades sociais, e se nós continuarmos nesse caminho, ele vai continuar aprofundando as desigualdades sociais. Vocês, por exemplo, vocês vão concluir a faculdade de vocês numa boa. É difícil? A gente continuaria
conseguiria passar. A gente passou já um semestre, vocês não tiveram perdas, porém o pessoal que está na pública teve perda. As faculdades públicas pararam. As universidades públicas pararam. Os meninos das escolas particulares estão tendo aulas remotas, poucos dias, um mês no máximo. Depois, exceção a escola do meu menino, né, que iniciaram tem 2 semanas. Mas voltaram, condição remota. Agora a rede pública volta. Bom, aí alguém pode virar e falar assim, olha, mas está voltando dessa forma por conta da situação. Só que existem meios menos onerosos e existem meios mais práticos para se fazer. Todo mundo está usando máscara. Uso de máscara obrigatório. Né? Para que essas crianças elas possam ter efetivamente o quê? Instrução, para que elas possam ter efetivamente a transformação do conhecimento. Porque senão nós vamos continuar a maximizar, a aumentar as desigualdades sociais. Né? Se nós não tomarmos um caminho diferente, nós vamos continuar aumentando as desigualdades sociais. E aí, com tudo isso, né, com essas impressões dos intelectuais, elas são o quê? Elas são dispares. Os intelectuais tiveram uma ideia, têm uma visão bem díspare, né, da questão do século XX. Eu tenho o meu posicionamento em relação a essa situação da Covid. Acho que é importante, mas está exagerando, eu acho que já passou do ponto. Nós precisamos voltar a assumir, aceitar a condição e voltar a uma rotina minimamente normal, né? Isso inclui tudo. Tem coisas que é supérfluo, o barzinho, o botequinho pode deixar de lado, não tem problema. Embora o barzinho, o botequinho, ele seja necessário para que aquela pessoa tenha subsistência, porque tem pessoa que vive de bar, né? Mas o sujeito tem como ir lá comprar a cerveja dele e sair, comprar o refrigerante dele e sair. Então é o ponto de venda. Porém, ainda assim é prejudicial, não vai dar uma turma de estudantes sentado para tomar cerveja, que gastaria muito mais. Mas você tem algumas outras atividades que não podem ficar cerceadas. Ponto. Saímos da Covid, voltamos para cá. E aí nós vamos ver, né, dentro dessas impressões antagonistas sobre o período do século XX, né, da nossa situação contemporânea, alguns intelectuais vão ver essa época inédita pela vastidão de dramas humanos, os massacres, as guerras. Nós temos aqui guerras que dão destaque, guerra do Vietnã, guerra no Afeganistão, guerra das Coreias, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Revolução Russa, né, a Revolução Bolchevique, também foi, que é bem marcante, e outros filósofos, eles vão reconhecer que, apesar de violenta, o século XX ele também foi o quê? Foi um período de progresso, de grandes conquistas sociais, né? É no século XX, por exemplo, que a mulher passa a ter direito a voto, é no século XX que passa as lutas pelas igualdades, é no século XX que acaba a segregação racial nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos a coisa era feia, né? O negro, por exemplo, ele não podia entrar em determinados estados, em determinadas cidades, ele não podia entrar no mesmo bar, não podia sentar no mesmo ambiente que os brancos. E é no século XX que isso vai acabar. Então você tem um processo de desenvolvimento, de conquista social, né? E por conta dessas contradições, vai surgir no século XX uma mentalidade menos arrogante quanto aos benefícios infalíveis da racionalidade científica. Nós vamos passar a crer mais na ciência, nos estudos científicos, na produção científica. Nesse ponto, nós temos o quê? Uma destituição de valores éticos, né? A ciência e a tecnologia nem sempre contribuem para o desenvolvimento do ser humano. Né? Por outro lado, nós vamos ter aí o desenvolvimento de atividades não éticas que também não vão nos agraciar com o desenvolvimento. E aí nós entramos no primeiro filósofo. Feita essa parte de localização, nós vamos entrar no primeiro filósofo, Jean-Paul Sartre, né, um francês. Jean-Paul, ele nasceu em 1905, morreu em 1980. Tá? Da biografia dele aqui, que a gente vai citar o sujeito. É interessante essas pessoas, e vocês vão perceber que a grande maioria dos filósofos, eles vão ser tentados a uma ideia próxima do socialismo.
Esse período aqui, os filósofos, eles são mais voltados para uma linha socialista. E isso tem uma razão muito próxima e muito justificável. Quando você termina, né, a Segunda Guerra Mundial, e todos eles vão viver o período da Segunda Guerra Mundial, os estados vão estar o quê? Os estados vão estar desmantelados. Então, há uma necessidade imensa do trabalho social do Estado, né, para o Estado garantir a subsistência, garantir a mantença. Então, a figura social ela é muito forte. Então, olha só, o Jean-Paul Sartre, ele nasceu em Paris, em junho de 25, em junho de 5, né, dia 21 de junho de 1905. Ele foi criado pela mãe e pela avó, e pelo avô, desculpa. Em 1931 a 1945, ele lecionou filosofia. É interessante destacar essa parte, eu gosto da história, porque, olha, entre 31 e 45. Então, nos períodos turbulentos, ele estava, né, ele estava ali lecionando. É óbvio que no período da guerra, aí fala aqui, ó, ele foi recrutado em 1939, ele foi prisioneiro dos alemães, ele ficou prisioneiro entre 1940 e 1941. E depois que ele voltou, né, depois que ele foi libertado, ele voltou a lecionar e se integrou à resistência francesa de oposição ao nazismo, e ele fundou o quê? O movimento Socialismo e Liberdade. Então a gente já começa a verificar que dentro mesmo no período ali de guerra, né, ele já tinha os ideais socialistas, né, a questão da necessidade do Estado, a ausência da coisa, da unidade, né, os ideais de Marx, da ausência da unidade privada, da propriedade privada. E após a Guerra Mundial, ele vai se aproximar dos comunistas, né? Ele vai se aproximar dos comunistas. E aí leia-se o quê? A União Soviética. Em 1945, ele cria com outros intelectuais a revista Os Tempos Modernos, né? Les Temps Modernes, Os Tempos Modernos, que exerceu grande influência sobre a intelectualidade francesa. Foi o primeiro diretor de um tradicional hoje francês, né? A liberação, ou liberdade, liberation, libertion, sei lá como vai falar em francês. Né? Então, ele vai ser o diretor, né? Então, ele trabalha ali no início. Só que acontece, ele é um cara idealista, olha que interessante. Em 1945, após a guerra, ele se aproxima da União Soviética, então, ele se desenvolve. Só que em 1956, ele não gostou de uma intervenção soviética, uma ação, uma conduta da União Soviética na Hungria, e ele rompe com o modelo socialista russo. E ele passa a seguir um comunismo maoísta. O que é o comunismo maoísta? O comunismo maoísta é o de Mao Tse-tung, tá? Que é o comunista chinês. Né? Ele diz dizendo ser o marxismo, uma filosofia inevitável de nosso tempo, e ele se posicionou publicamente em defesa da libertação da Argélia, da Revolução Cultural da China e dos movimentos estudantis de 1968. Ele morreu em Paris em 1980. Então, primeiro ponto, a gente só localizou o indivíduo. É uma filosofia socialista, a filosofia dele, tá? A gente precisa conhecer? Sim. A gente precisa viver? A sua escolha. Né? Mas a gente precisa discutir, porque são ideias, tá bom? Então, o Sartre, ele destaca que o homem é um tipo diferente de ser, pois pode pensar sobre a própria consciência e sobre o mundo ao seu redor. Então, ele tem essa posição, né? A necessidade do homem é ser guiado pela sua autoconsciência, do homem existir, do homem refletir, né, como um contexto único. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos pensar por nós mesmos e também pensar sobre, né, o que acontece ao nosso redor. A gente não pode ser cego. Nós não podemos tampar os nossos olhos aos problemas que acontecem, né? Para o homem que se define por sua autoconsciência,
existir e refletir são as mesmas coisas. A consciência humana não tem essência definida. Não tem um criador que tenha dado uma finalidade a priori para a sua vida. O homem é um ser pelo qual o nada vem ao mundo. O homem é um ser pelo qual o nada vem ao mundo. Ou seja, é livre. Então, assim, ele pensa, nós viemos do nada, nós somos livres, não há nada que nos prenda. Tá? Então, assim, se não tem nada que nos prenda, nem a religião vai nos prender, nem o Estado vai nos prender. Daí os ideais comunistas, os ideais socialistas, né, que é um pouco do que Marx ensinava no socialismo utópico, tá bom? E aí um posicionamento dele, né? A realidade humana não tem desculpa. Somos responsáveis pelo mundo, porque o elegemos. O homem é o único legislador de sua vida. E a única lei de sua existência diz apenas: escolhe-te a si mesmo. Ou então, fazer e, ao fazer, fazer-se. A cada momento, o homem deve escolher o seu ser, lançando-se continuamente a seus possíveis e constituindo, pouco a pouco, a sua essência. Através dessas escolhas, contando para agir somente com a voz da sua consciência. Então, olha o primeiro ponto. O Sartre, ele discute o seguinte, olha, a única coisa que vai te impedir de fazer o que você deseja, Nai, é a sua consciência. E aí você vai avaliar se essa coisa é boa ou ruim, se essa coisa é positiva ou não, se essa coisa te agrega valores ou não, se essa coisa contraria os valores que você possui e se, obviamente, se ela vai prejudicar alguém ou não vai prejudicar ninguém. Se ela não for prejudicar ninguém, por que você não pode fazer? Né? Não tem que ter o Estado, não tem que ter a figura, não tem que haver uma figura limitante. E aí vem a filosofia dele. A filosofia do Sartre diz o seguinte: o que resta ao homem? Sua liberdade é uma consequência básica dessa constatação. Ou seja, o que resta ao homem é ser livre. A única opção é criar. É durante a própria existência que o homem define, a cada momento, o que ele é. Então, nós somos livres para nos criarmos. Nós somos livres para nos definirmos. E a nossa definição, ela não precisa ser única. Ela é constantemente modificada. Nós construímos a nossa definição ao longo da nossa existência. Em outras palavras, o homem constrói os significados de sua vida, seus objetivos, metas, valores, sua visão de mundo, seu sentido. O homem é o único responsável por seus atos e escolhas, criador de sua existência autêntica. Então, você é único, você é singular, e você é o único responsável por aquilo que acontece com você. Então, você é o único responsável por progredir ou regredir ou estar estático. Né? A ideia dele é mais ou menos essa. Vivemos presos numa teia de significados que nós mesmos criamos diante de um mundo que sozinho nada significa. Não há nenhuma ética pronta, anterior a nós mesmos para nos guiar. Não há tábuas de apoio ou pretextos. Por isso, no homem, a existência precede a essência. Né? Então, a existência é anterior, né, à essência. Então, sim, para ele, você é livre, você tem que buscar. Pois não, Nai? Você está perdido? Onde você perdeu? Fala para mim. Tá. O que acontece? Vamos voltar aqui. Você perdeu. Até onde você conseguiu caminhar? Tá. Então, vamos lá. Ó, eu comecei a entender que tá falando de tempos mais modernos, né? Que aconteceu lá as revoluções e tudo mais, aconteceu as mudanças, criações de várias coisas. Aí desde aí eu já não entendi mais nada. Aí o que acontece? Nós entramos, eu situei a idade contemporânea. Eu situei a filosofia contemporânea, tá? Quando eu contei aqueles contextos das guerras,
das revoluções foi para poder sedimentar a ideia que a contemporaneidade está aqui agora, né? São os eventos que aconteceram no século XX, que a gente conhece. Revolução Russa, Primeira Guerra, Segunda Guerra, nazismo, guerra no Vietnã, ditadura ou governo militar, como queiram chamar, ditaduras ou governos militares nos outros países, como queiram falar, guerra Coreia, Revolução Cultural na China, formação da ONU, enfim, todos esses eventos nós conhecemos. Então, esses eventos que eu citei para vocês, eles repercutem na vida de cada pessoas de uma determinada forma. Cada pessoa é influenciada pelos eventos de uma forma. Eu posso dizer para vocês que futuramente nós vamos ter um novo período de filosofia. E esse período de filosofia, os novos filósofos, eles vão ser influenciados pelo período da quarentena, pelo período da Covid. Não, vocês poderiam até estar rindo aí, que vocês estão com mas é verdade. Viver, né, dessa forma como nós estamos vivendo, hoje nem tanto, porque hoje já aqui em Patinga, né, pelo menos já deu uma relativizada. Então você, Liu Enai, já está trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou indo no escritório de forma intermitente, embora os clientes só liguem para perturbar e não apareçam novos para poder contratar. Nós temos essa situação, né? O Rodrigo nunca parou, o Rodrigo é policial, está lá, o Marcelo voltou a trabalhar, Marlon nunca parou, né? Você tem essas situações, né? Eu estou citando aqui, você tem essas situações. Né? Você que é do comércio, principalmente, você voltou. Mas o período que você ficou em casa, você foi influenciada. Você começou a refletir. Então, eu comecei a refletir. A Dalva também está lá na luta, né, Dalvinho? Então, assim, eu comecei a refletir, peraí, quais são as suas prioridades? A gente parou para perceber algumas coisas. O carro top, ele é bom, ele é legal, é status. Mas o que adianta ter um carro top se eu não tenho a possibilidade de estar andando nele? Né? Qual que a roupa maravilhosa, um sapato maravilhoso é legal, mas qual a razão se eu não vou poder desfilar com ele? Então você começa a refletir, você começa a questionar quais são as coisas mais importantes para você. Você começa a perceber, não, a gente já sabe que família é tudo, mas espera aí, a família, todo mundo que fica em casa para cuidar da família, né? Aí vem a saudade. Então hoje para nós o mais importante, tecnologia para aproximar. Olha nós aqui, eu estou conversando com vocês, a gente está interagindo, eu estou ministrando uma aula, né, sem estar com vocês dentro de uma sala de aula. Eu estou sentado aqui dentro de um cômodo na minha casa, vocês estão sentados na casa de vocês, em um cômodo na casa de vocês, e a gente está interagindo. Então, para nós hoje, os meios de comunicação eletrônico, eles são prioridade. É melhor ter um bom celular, é melhor ter uma boa internet, um bom computador, porque isso aqui é o que tá no momento. Isso não significa que nós tenhamos que ter isso, mas a gente percebe isso. Ontem, por exemplo, eu tenho um contrato com a Vivo, né? Vivo não, com a Claro. Meu contrato era com a Claro, de internet. Eu era da GVT, aí virou Vivo, Claro, aquela coisa toda. E aí? A coisa não tá boa. A conexão tá horrível. Ontem eu tive que dar aula no celular. A internet do celular estava melhor que a internet da minha casa. Hoje mesmo eu já contratei uma outra empresa. Já pulando fora. Contratamos outra empresa. Só não fechei a outra ainda porque segunda-feira a outra empresa vai vir para poder analisar e instalar aqui. Você está procurando elementos que sejam positivos para melhorar o desenvolvimento do trabalho, porque eu preciso trabalhar. Então, todos nós somos afetados. E isso vai influenciar uma forma de pensar futura. Então, quando eu situei a questão das guerras, eu quis situar para vocês a situação dos filósofos que nós vamos começar a estudar. E aí, qual o primeiro filósofo? O primeiro filósofo que a gente começou a estudar é o Jean-Paul Sartre, ou Sartre, como queiram falar. O Sartre, como está falando aí na tela, ele nasceu em 1905, ele morreu em 1980. O Sartre, ele era francês. O Sartre era professor de filosofia, né?
ele era professor de filosofia, aí destacou a questão da formação, da formação dele, pelo fato dele ter sido criado pela mãe e pelo avô, ou seja, ou a mãe era solteira ou a mãe era viúva. Como ele nasceu em 1905 e nós tivemos uma guerra, na Europa em 1914, é bem provável, por exemplo, que o pai dele possa ter morrido durante a Primeira Guerra, tá? Eu não aprofundei no estudo da pessoa, da vida dele, mas provavelmente o pai dele morreu na Primeira Guerra, né? Ou morreu por outra coisa. Só estou dando um exemplo aqui. Então ele foi criado pelo avô e pela mãe. Ele foi professor de filosofia, ok? Ele ensinou em várias escolas secundárias, né? Não eram faculdades, nas escolas secundárias, tipo ensino médio. Só que quando veio o período da guerra, em 1939, ele foi convocado. Então, se ele nasceu em 1905, ele estava com o quê? Com 34 anos. Colocar é basicamente a minha idade, eu tenho 35 anos. Entre 1939 e 1941, né, ele lutou. Só que ele foi em 1939. Em 1940, ele teve alguma coisa, ele foi preso pelos alemães. Ele virou um prisioneiro dos alemães. E ele ficou sendo prisioneiro entre 1940 e 1941. Pode ter sido um ano, pode ter sido 9 meses, pode ter sido 7 meses. É o período, eu não tenho data específica, ok? Por que eu estou citando isso? Porque essa experiência de vida que ele teve é uma experiência de vida que vai influenciar na forma como ele vai pensar. E aí, logo depois que ele é libertado, ele voltou a lecionar filosofia e ele se integra à resistência francesa, né, que é um grupo de oposição ao nazismo. E funda, junto, né, no mesmo período, o movimento Socialismo e Liberdade. Então, os ideais dele eles já são nutridos pelos ideais marxistas. Isso não significa que antes da guerra ele não tivesse esses ideais, ok? Mas ele pode ter aflorado no período pós-guerra, ou no período de guerra. Quando acaba a guerra, ele vai se aproximar dos comunistas. Quem são os comunistas? A União Soviética, né? A União Soviética que são os comunistas. E aí, nesse período do pós-guerra, ele vai desenvolver algumas atividades que eu citei, porque são importantes em contexto para ver a relevância dele, porque que a gente está tratando desse sujeito. Primeira delas, ele vai fundar uma revista, né, chamada Os Tempos Modernos, ou Les Temps Modernes, né, como ficaria lá no francês. Para quem não fala, é Les Temps Modernes, né? Então, ele vai criar essa revista junto com outras pessoas, outros intelectuais, e essa revista vai ter influência na formação intelectual da juventude francesa. Então, ele começa a influir na juventude francesa, né? Na intelectualidade francesa. E, no mesmo tempo, ele foi diretor de um jornal, o Libertação, que é um jornal que hoje é de referência para a esquerda francesa. Né? É um jornal hoje bem socialista. Né? Só que é o seguinte, lembra lá que eu falei que ele se aproximou da União Soviética no pós-guerra? Em 1956, por conta de uma conduta da União Soviética na Hungria, ele rompeu. Ok? Ele rompeu com a União Soviética. Né, uma conduta né, das tropas soviéticas na Hungria, ele rompeu, porque ele não concordava com aquilo. Possivelmente porque ele teve uma experiência de vida no período da Segunda Guerra Mundial e ele não concordava. E aí, na década de 50, ou seja, após 1956, ele vai abraçar um comunismo maoísta. O comunismo maoísta é o comunismo chinês, Mao Tse-tung, tá? Comunismo maoísta. E aí ele vai expressar o seguinte, que a filosofia do Marx, ou seja, a filosofia socialista, seria uma filosofia inevitável aos tempos. E, de fato, ele estava correto nesse posicionamento. Porque as pessoas daquela época, a grande maioria, os europeus em especial, eles sofreram com as mazelas do nazismo, com as mazelas da Segunda Guerra.
né? E por conta disso, eles passam a ver o quê? Eles passam a pensar mais no coletivo, né? Na coletividade, na comunidade. Esquece, né? Deixa de lado muito o aspecto da propriedade privada, que é o cerne do capitalismo. A gente não consegue pensar o capitalismo sem uma propriedade privada. Então, o posicionamento dele, quando ele fala que o marxismo, né, seria uma filosofia inevitável, ele está se dizendo nesse aspecto. E, ao mesmo tempo, adotando a comunista maoísta, né, o comunismo maoísta, ele vai se proposicionar publicamente, ou seja, ele vai externar as suas convicções ideológicas em relação à libertação da Argélia. Por que a libertação da Argélia é importante para nós? Porque a Argélia era uma colônia francesa. Né? A Argélia é a África, e a África, né, existiam colônias dos europeus na África, e a Argélia era uma colônia francesa. E ele vai se posicionar pela libertação da Argélia, ou seja, ele vai se posicionar para que o Estado perca um território, perca uma determinada riqueza que poderia ter. Acabaram que a França ganhou Zinedine Zidane, né, que é argelino, e passou a ser francês e destruiu o Brasil em 1998, né? Fez muito brasileiro chorar. Tudo bem, Manu? Bem-vinda. Ele se posicionou favorável à Revolução Cultural da China, né? Que foi o movimento, né, de transformação social chinesa. Ele se posicionou favorável aos movimentos estudantis de 1968. Né? Quais movimentos estudantis de 1968? Em geral, aconteceram movimentos estudantis no Brasil e no mundo. Aconteceram movimentos estudantis no Brasil e no mundo. Como assim no Brasil e no mundo? Aqui no Brasil, sim. Mas ele influenciou no Brasil? De certa forma. Porque ele era uma pessoa que tinha uma visão que o movimento estudantil abraçou. Né? Os ideais de liberdade, os ideais de igualdade. Né? E aí aqui nós vamos entrar. Ele vai morrer em 1980. Até aí tá tranquilo, Nai? Até aí você tá de boa? Agora eu me situei melhor, Cris. Obrigada. Então, consegui. Então, menos mal. Vamos lá. Então, o que acontece? Então, eu contei da vida do Sartre. Até então, eu estava contando da vida do Sartre, para que a gente pudesse compreender quem é o indivíduo. Mas, Cristiano, por que você não fez isso do Agostinho? Por que você não fez isso lá do Karl Marx? Por que você não fez... Cara, eu não fiz porque cada situação tem uma realidade. Né? A do Sartre, em especial, eu gosto de destacar porque ela vai influenciar, ela vai estar diretamente ligada à nossa vida. O Marx, ele é importante, mas ele influencia essa pessoa. E hoje, vocês não consomem diretamente os ideais do Marx. Vocês consomem, quando eu falo vocês, eu estou dizendo a mim também, tá bom? Vocês consomem as informações que são passadas por outras pessoas. Né? Por exemplo, eu tento passar as informações com máxima isenção possível. Eu não tento influenciar a forma como você vai pensar. Eu te coloco para pensar, mas eu não digo que você deve fazer isso ou aquilo. Você deve raciocinar, você deve refletir. Isso aí é o que eu me posiciono, é o que eu tento transmitir para vocês. Porém, há pessoas que vão ser incisivas, que vão tentar levá-los a pensar de uma forma. E exatamente aparece aonde? Nas revistas, nos jornais, na televisão. E o Sartre, ele utilizou desse subterfúgio. Ele era o quê? Ele era editor de revista, ele era editor de jornal, né? Então você tinha essa situação, ele passava a informação dele para fazer o convencimento, a transformação. Por isso era interessante situar a vida do sujeito. E aí a gente entra para a filosofia dele, que é o que efetivamente nos interessa. O que nos interessa é a vida dele enquanto filósofo, o que ele pensava. Aquilo tudo foi para situar o sujeito. Então, primeiro ponto, ele coloca o seguinte: o homem é um ser diferente. Fato. Nós sabemos que nós somos diferentes, mas ele justifica. O homem é um ser diferente, pois pode pensar sobre a própria consciência e sobre o mundo ao seu redor. Então ele já joga uma carga de obrigação no ser humano. Olha, você tem raciocínio, você consegue raciocinar, você tem criticidade, você tem que ter criticidade.
E ao ter criticidade, você também tem que interpretar e relacionar o quê? Com tudo aquilo que acontece ao seu redor. Você não pode ficar dentro de uma bolha. Você tem que compreender o mundo ao seu redor. E aí ele continua, o homem. Quando ele fala o homem, ele está dizendo o ser humano. O homem se define, né? O homem que se define por sua autoconsciência, existir e refletir são a mesma coisa. Ou seja, você tem que pensar por você mesmo. Você é quem tem que definir como você vai viver. Não é você fazer e viver conforme as outras pessoas desejam que você viva ou que você pense. Ele propõe o quê? Que as pessoas pensem por si. Ou seja, que as pessoas sejam livres. Né? As pessoas sejam livres. A ideia dele é essa, ok? E ele coloca, a consciência humana não tem uma essência definida, não tem um criador que tenha dado uma finalidade a priori para a sua vida. O homem é um ser pelo qual o nada vem ao mundo. Ou seja, nós nascemos, nós surgimos para a vida sem ter nenhuma vinculação. Não há nada que nos prenda, não há nada que nos obrigue a viver de uma determinada forma. Esse é o ideal que ele tentava pregar. Ou seja, você é livre. Quem consegue compreender nas entrelinhas o que ele queria dizer com isso, ele estava dizendo, olha, não deixe a igreja subjugá-lo. Não deixe que as pessoas, essas pessoas, principalmente a religião, ela te limite. Tanto é que ele coloca o quê? Que não tem um criador que tenha dado uma finalidade a priori, ou seja, anterior para a sua vida. Não existe essa de vontade divina, não. Você cria. Você é quem faz a sua vida. E aí vem o pensamento dele, que é onde que nós paramos, viu, Nai? A realidade humana não tem desculpas. Somos responsáveis pelo mundo, porque o elegemos. O homem é o único legislador de sua vida. E a única lei de sua existência diz apenas: escolhe-te a si mesmo. Ou então, fazer e, ao fazer, fazer-se. A cada momento, o homem deve escolher o seu ser, lançando-se continuamente a seus possíveis e constituindo, pouco a pouco, a sua essência. Através dessas escolhas, contando para agir somente com a voz de sua consciência. Ou seja, nós somos aquilo que nós queremos ser, nós somos aquilo que nós podemos ser, nós somos aquilo que nós desejamos ser. O único limite somos nós mesmos. O único limite somos nós mesmos. Essa vem a linha da filosofia do Sartre. Ele faz uma indagação. Eu continuo, tá? Continuando. Ele faz uma indagação. O que resta ao homem? O que resta a você, Eluenay? O que resta para você, Manoel? O que resta para você, Marlon? O que resta para você, Elias? O que resta para você, Rodrigo? O que resta para você, Marcelo? O que resta para você, Everton? O que resta para você, Taislane? O que resta para você, Dalva? A liberdade. Essa liberdade é uma consequência básica, o quê? Da constatação, é o que nos resta. O Estado, ele retirou tudo aí. Ele queria falar assim, ele retirou tudo. Então me resta o quê? Me resta essa liberdade. É interessante destacar essa liberdade, por quê? Por conta do período que a gente vive. Por esse momento. Eu não sei se o pensamento é dele, eu li esses dias, é que o homem, né, eu achei interessante, que o homem que aceita perder a sua liberdade, ainda que temporária, para poder se proteger, ele não merece viver. É muito próximo essa ideia do Sartre, né? Porque ele coloca isso, né? Que a única coisa que nós temos é a liberdade, então nós não podemos abrir mão da liberdade.
Porque abrir a mão da liberdade seria morrer. Porque retirar a vida, depois que você tira a vida, o que te sobra? A liberdade. Né? Então ele coloca que a única opção é criar. É durante a própria existência que o homem define, a cada momento, o que ele é. Eu gosto, né? A gente vai pegando assim, a gente vai fazendo paralelo. Tem uma música, né, do Raulzito, do Raul Seixas, que é mais ou menos isso, olha. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada, né, que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, olha só, o que o Sartre coloca para nós, que é durante a existência que o homem define, a cada momento, o que ele é. Ou seja, nós podemos mudar as nossas opiniões, nós podemos mudar as nossas predileções, as nossas preferências, as nossas visões, né? Em outras palavras, o homem constrói os significados da sua vida, seus objetivos, metas, valores, sua visão de mundo, seu sentido. Então nós estamos em constante transformação, né? O Sartre destaca isso, que nós estamos em constante transformação. E é essa constante transformação que é essencial para nós podermos viver de forma livre, né? E ele coloca que o homem é o único responsável por seus atos e escolhas, criador de sua existência autêntica. Ou seja, nós somos diferentes de todos. Nós somos únicos, nós somos autênticos, desde que nós pensemos por nós mesmos, desde que nós tenhamos a nossa autoconsciência, e seja essa autoconsciência que nos permita o quê? Evoluir, desenvolver. Então, se nós somos uma experiência autêntica, nós somos o quê? Formados por nossos atos e por nossas escolhas. E é interessante essa questão dos atos, porque nos remete ao quê? À filosofia grega. Lembra lá, né, do Sócrates, do Platão e do Aristóteles? O homem, ele tem que viver, né, o que ele fala, e ele fala o que ele vive. É a questão da virtude. Não basta apenas falar e não viver. Eu tenho que viver, eu tenho que expor, eu tenho que praticar. Né? Então, o Sartre está colocando isso do entendimento, conhecimento filosófico antigo. Não, tranquilo, Luiz, seja bem-vindo, depois você pega a aula. Então, tem conhecimento antigo. Né? O quê? Então, a questão dos objetivos, das metas, dos valores. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós somos criadores de nós mesmos. E aí ele coloca o seguinte: vivemos preso numa teia de significados que nós mesmo criamos. Nós quem? A humanidade. Diante de um mundo que sozinho nada significa. Não há nenhuma ética pronta, anterior a nós mesmos para nos guiar. Não há tábuas de apoio ou pretextos. Por isso, no homem, a existência precede a essência. Ou seja, nós existimos e construímos quem nós somos. Nós não somos construídos. Aí, de novo, ele bate, inclusive, num ponto o quê? No preceito da religião. Né? Nós vamos ter muitos filósofos que vão ser ateus, tá? Por conta do momento que eles viveram, né? Ou por questão de crenças, mas muito também pelo momento histórico que eles vivem. Né? Eles conseguem perceber. Eu, cristiano, eu vejo a igreja como um mecanismo de opressão. Ponto. Mas eu tenho a minha fé. Eu frequento uma igreja? Sim, frequento. Mas eu sou crítico. Eu vou ali, não pelo que o padre, o pastor, o rabino, quem quer que seja, fala. Eu vou ali pela essência divina, por acreditar em Deus. É essa a ideia. Ok? É essa a ideia. Só que para os ateus não existe esse Deus. Então, você é o seu Deus. Por isso você tem que ter a sua autoconsciência. Ninguém vai te avaliar. Ninguém vai te julgar. Você é quem define como você vai viver. A ideia é muito próxima a isso, tá? E aí vem o ponto. Sartre tinha plena consciência de como essa filosofia é extremamente angustiante. Uma vez aceitarmos valores prontos dados pela igreja,
ou por uma tradição qualquer, somos completamente responsáveis por nossos atos, por nossa escolha, valores e sentidos. Então, nós não vamos aceitar o que os outros falam, nós vamos criar. Tá vendo? Ele bate ali, ele tira. Né? Você cria. E isso é interessante porque isso vai influenciar na luta das minorias. Hoje nós temos, né, muito da ideia que você tem, por exemplo, do feminismo, o meu corpo, minhas regras, uso o que eu quero, não sou puta, exemplos, tá? Eu estou citando falas. Ele vem disso aqui, ó. Olha, ele vem desse pensamento. Olha, em vez, ou seja, não aceitamos valores prontos dados pela igreja ou por uma tradição qualquer. Somos completamente responsáveis por nossos atos, por nossas escolhas, nossos valores, nossos sentidos. Olha que interessante. Em vez de assumir éticas enlatadas, nós é quem produzimos a nossa ética. Viver é uma escolha. São as escolhas de cada homem que definirão a sua essência. Essas escolhas podem afetar de forma irreversível o próprio mundo. Olha aqui, olha a forma, né? A profundidade. Tem alguma coisa nova? Nada é novo. Tudo lá da Grécia Antiga, adaptado ao preceito da contemporaneidade, ok? Se vocês olharem nas nossas aulas passadas, vocês vão ver que isso aí está relacionado ao quê? As virtudes, né? Propagadas por Sócrates, por Platão e por Aristóteles, ok? Os valores éticos. Né? E mais, segue o Sartre. Essas escolhas podem afetar de forma irreversível o próprio mundo. Ponto. A angústia vem da própria consciência da liberdade e da responsabilidade de usá-la de forma adequada. Aí vem aquele ponto. O homem está condenado a ser livre. Muitas pessoas não conseguem viver com essa liberdade. Muitas pessoas não conseguem ter liberdade. Tem a necessidade de ter alguém ou algo as prendendo. Era isso que ele queria dizer. Por isso era angustiante. Porque quando você é livre, você não sabe o que você vai fazer. Quando você é livre, ninguém vai te mandar fazer alguma coisa. Você é livre, escolhe. Vamos lá, período de quarentena. Você ficou livre, ninguém tinha que trabalhar, mas tinha que ficar em casa. Vou ver filme. Vou ver série. Ninguém pensou em ler, ou raros pensaram em ler. Ninguém pensou em estudar, ou raros pensaram em estudar. Pelo menos aquela fase inicial que estava tudo fechado, a liberdade. Vou dormir até mais tarde, vou ficar acordado até mais tarde. Né? Então, olha. Sim, livre no seu pensamento é a realidade mais cruel. Legal. Exatamente, Marcelo. É nessa linha. É por isso que ele fala que é angustiante, tá ok? E aí vem o Sartre e ainda continua. O melhor para sermos felizes, então, não seria assumir um sentido para a vida pronto, como uma religião qualquer, ou a busca pelo dinheiro? Talvez não seria melhor, vamos buscar dinheiro, vamos trabalhar para ganhar dinheiro, que é a máxima. Eu vou passar para vocês, depois vocês vão assistir aí, ó. Vou até achar aqui, é interessantíssimo, eu gosto. Eu mandei uma música para vocês esses dias, né? Vou mandar. É um clipe, tá bom? Vou mandar para vocês aí um clipe. É uma música que foi adaptada do Pink Floyd, The Wall, ok?
E aí um DJ brasileiro, né, o Alok, sim, o vendedor de sonhos retrata isso. Né, o Alok fez. Eu acho interessante. Depois você. Mas assista, na hora que assistirem esse clipe, assistam com criticidade. Não é entretenimento, você tem que ser crítico. E é interessante porque ele fala exatamente. É melhor para ser feliz, então, seria buscar assumir o sentido para a vida pronto? Uma religião? O dinheiro? Não. A filosofia de Sartre, ela defende o quê? A liberdade e a autenticidade de cada ser humano como essenciais. Não obstante a angústia que tal liberdade pode nos trazer. Né? Então, para ele, você tem que ser livre. A máxima é a liberdade, mesmo sendo angustiante. Sartre chama de má fé a atitude daqueles que, renunciando à própria liberdade, assumem um papel pronto na sociedade. Aqueles que não são sujeitos, mas objeto de própria vida. Aí vem uma discussão contemporaníssima. Né? A questão daqui do Sartre, né? Que ele fala de não assumir, de assumir um papel pronto, né? Sem querer polemizar. Nós podemos discutir em relação à questão da sexualidade. Né? Os homens que são gays, as mulheres que são lésbicas ou gays, como queiram falar. O pessoal quer diferenciar tudo na relação homo, né? Aí o sujeito, ele gosta de outro homem, ou a mulher gosta de outra mulher, mas ele casa. Ele casa porque ela é mulher ou ele é homem, ele tem que casar. Aí ele casa, ele vai ter filhos, e vive vidas paralelas ou né, para poder tentar se extravasar, ou ele não vive, ele vegeta. Então aí ele fala, né, isso, que é uma má fé, é uma discussão, é o que ele já começa a discutir. Vocês estão achando que essa discussão ela é nova? Não, essa discussão é velha. Sartre morreu em 1980, antes de muitos de vocês nascerem, antes de eu mesmo ter nascido. Eu nasci em 84. Então olha só, olha o aspecto, tá? E aí você tem o preceito da fenomenologia. Opa! Então nós começamos. Até aí, Nai, tá tranquila? Eloenai, Dalva, Manuele, Rodrigo. Como é que tá aí, pessoal? Tá indo tranquilo? Porque aquela hora deu uma travada, nós voltamos. Beleza, então vamos lá. Então nós chegamos agora ao momento da fenomenologia, tá? Seria o quê? A ciência dos fenômenos. A ciência dos fenômenos é a observação e descrição rigorosa de determinado fenômeno que é colocado à consciência. Ok? Então, são situações, são experiências, tá, que vão dar origem. Então, ele coloca como se forma a nossa consciência a partir de nossas experiências, independente de qualquer teoria. As experiências que nos levam a pensar, suas experiências que nos levam a refletir, suas experiências que nos levam a perceber. E aí, isso aí seriam os fenômenos. Sartre leva a tão fundo que percebe que, ao estudar a consciência, encontramos a liberdade. A consciência é consciência de algo. A consciência não é algo, mas sim a consciência de algo. Daí você é livre, você abre a sua mente e passa a permitir. O que surge primeiro? A essência ou a consciência? Eis a indagação. O que surge primeiro? A essência ou a consciência? É essência. Essência. Porque eu, no meu pensamento, professor, muitas das vezes a gente faz algumas coisas sem pensar. Aí depois que a gente bota a mão na consciência. Opa, pera então. Quem surge primeiro? A essência ou a consciência? Essência. Então vamos lá, Marcelo, olha. Olha só. A consciência é um ato, uma ação. Ela nos direciona. Deixa eu fechar seu microfone aí, Mara. Ela nos direciona a conhecer as coisas e por isso existe primeiro para depois se relacionar com outros seres. Logo, os objetos, os seres, não possuem uma essência anterior. Então, Marcelo, aquilo que você falou não é a essência que é primeiro.
Não é não? Não. Isso aí não pode ser individual, não? Oi? Isso aí não pode ser individual, não? Não. Não. Porque a existência, Marcelo, a Ah, consciência, né? Ela precede, ela tem uma prioridade sobre a essência. Né? O entendi. homem, ele existiria independente de qualquer definição pré-estabelecida por seu ser. Existe. Então, a sua existência, a sua consciência, ela já é definida, né? A ideia seria essa. Olha aqui. Né? Então, você pega, olha aqui, vou marcar, tacar no texto. Então, logo, os objetos, os seres, não possuem uma essência anterior. Anterior ao quê? A consciência. Para os existencialistas, a existência tem prioridade sobre a essência. O homem existe independente de qualquer definição pré-estabelecida sobre o seu ser. É preciso compreender os fenômenos tais como eles parecem ser, sem depender do real conhecimento de sua natureza essencial. Né? Então, olha só, aí ele volta lá no filósofo, lá no Sócrates. Ele fala, a vida é uma jornada de aquisição gradual de conhecimento sobre a essência do ser. Por essa razão, ela seria mais importante que a substância humana. Então você vai aprendendo. Lembra lá do Sócrates, quando nós falamos do devir? Né? Nós falamos do devir, do ciclo da vida, que a pessoa vem, ela vive, e o que ela faz, ela leva, e ela volta já com experiência. Lembra disso? Né? Então, oi, Marcelo. Sim, lembro sim. Seus seguidores, no caso, seguidores do Sartre, eles não creem que o homem tenha sido criado com um propósito determinado, mas sim que ele se construa à medida que percorre sua caminhada existencial. Né? Ou seja, nós vamos nos construindo, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos criando o nosso ser, a nossa figura, o nosso ethos. Assim, diferente do que pensam outras correntes, não há um molde de como o ser deve ser. Tudo que ele é ou será depende unicamente da sua existência, de como ele percebe as coisas. Então, assim, para o Sartre, o ponto máximo, o ponto alto é a liberdade. Você vai definir a vida que você vai ter. Você vai construir o sujeito que você quer ser. Você é responsável por tudo que você faz. Você é quem define a sua essência, através daquilo que você vive. Mas aí que tá, professor. A essência, então, no caso, depois dessa explicação que o senhor passou, a Dalva colocou que a essência a gente já nasce com ela, a ideia dela. Eu já penso o seguinte, então a essência, então, ela se forma através das etapas da vida. Seria isso. Sim, meu pensamento. Eu vou lapidar essa essência no meu ser. Seria exatamente. Isso? Essa é a ideia. Ah, tá. Então tá bom. Marcelo, aí vem, olha como é que é interessante. Até a discussão que a gente faz. Olha, uma pessoa que nasce, que vive, que cresce em uma comunidade onde a criminalidade impera, ela vai ser criminosa? Provavelmente que sim, a estatística. Mas depende também da criação que ela tiver desde o princípio. Sim. Então, ela tem valores. A essência dela vai ser desenvolvida com a vida. Sim. Se ela, igual você falou, se ela tiver uma possibilidade de seguir um outro caminho, ela pode escolher seguir esse caminho ou seguir esse que ela poderia ser o único. Sim. A ideia que ele está falando é o seguinte: ninguém nasce tendo um limite. Então, não é porque uma pessoa nasceu numa favela, por exemplo, com criminalidade, que ele vai ser criminoso. Uhum. Não é porque a pessoa também nasceu numa casa de rico, que ela vai ser rica. Né? Não quer dizer que o pai é mau, que o filho vai ser mau. A ideia que ele está dizendo é o seguinte: olha, você não nasce com a sua vida pronta.
Exatamente. Pau que nasce torto, às vezes pode se endireitar. É mais ou menos nessa ideia. Né? Então, assim, a ideia do Sartre é essa, que você define a sua vida. Olha, isso é uma frase, é um pensamento dele. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. É esse o primeiro princípio do existencialismo. Isso é coisa nova? Não. É coisa da filosofia grega. Ô, Cris, mas beleza. A consciência não é quando você toma conhecimento do que pode ou não pode, não? Então estaria pareado com a essência, ué. Não. Consciência é uma coisa. Essência é outra. Consciência não seria o julgamento do que é certo ou não? Consciência a consciência ela está ligada aos atos, uma ação, julgamento do certo ou errado. A essência está ligada ao quê? A essência está ligada ao seu ser. Você é. Mas, Cristiano, mas os dois não tá ligado ao ser, não? Mas o questionamento, Marlon, é se um precede o outro. Quem viria primeiro? A essência ou a consciência? Quem vem primeiro? A essência, hoje. Depois vem a consciência. Para o Sartre, não. Para o Sartre, primeiro a consciência. Então, ele tá igual a minha tia, ele é do contra. Mas ele justifica e ele explica por que ele acha que a consciência é primeiro. Porque você tem que ter vida, você tem que viver. A essência são o quê? A essência seria algo muito próximo das suas virtudes. A essência está próxima às suas virtudes. Você primeiro precisa viver. Você precisa ter atos para suas virtudes florescerem. A ideia dele é essa. Por isso que ele destaca que os fenômenos, né, eles parecem ser e não dependem do quê? Do conhecimento da essência. As coisas acontecem sem ter a necessidade de saber. A consciência para nós hoje, Nai, é o certo e o errado. O justo, o injusto. Né? Preceito de quente e frio. Isso é consciência. Mas eu vou saber que uma coisa é quente ou fria no momento que eu tocar nela. Professor. Pois não, Marcelo? Uma besteira da minha cabeça. Nunca é besteira, fale. A minha intuição tem relação com a consciência? Sim. Tem? Tem, ué. Seria o quê? Um desprazer, um desgosto que eu tive em alguma fase da vida, aonde, bem objetivamente falando, de uma pessoa, quando eu olho para a pessoa e falo, a minha intuição não me engana, então é a minha consciência. Está ligado Sim, a mas chifre, não, Marcelo? Oi? Oi? Está ligado ao chifre, né, não? Não, Marlão. Não é isso não, Marlão. Tá ligado, Marcelo, quando você fala isso, Ah, a sua avaliação às outras pessoas está relativa ao quê? A percepções. isso. Se você pega uma criança, por exemplo, olha que legal, você pega uma criança. Uma criança, normalmente, ela se dá bem com todas as outras crianças. Mas, às vezes, ela não se dá bem com outros adultos. Você pode chegar num lugar, por exemplo, colocar uma criança. Você chega lá, a criança colada com o pai, com a mãe. Ele fica bem com o tio, fica bem com o avô. Sim. Na hora que aparece uma pessoa diferente, ela fica o quê? Mais reservada, né? Mais quieta, né? Sim, mas por que isso? Porque seria a insegurança, o interior daquela criança, a consciência dela. É mostra... diferente. Você falou, é insegurança, é diferente. Uhum. Quando a coisa é diferente, ela é desconhecida, Sim. eu tenho medo. Uhum.
Por isso que falam, né? Hoje a psicologia fala assim, ó, você não pode limitar, você tem que permitir as pessoas fazerem as coisas. Você não pode tolir, porque senão você prende o sujeito, você destrói a personalidade, né? Você tem que deixar a criança ela florescer na sua criatividade, né? As suas experiências. Você não pode tolir para permitir que ela conheça, para que ela seja livre. Sim. Né? Então, são esses ideais, né, que a gente vê. Então, por isso, a essência vem depois. A essência é o que a pessoa se transforma. Quais são as virtudes? Ô, Naya, porque você errou uma vez que você é uma pessoa má? Não, hein? Então, não é sua essência. Professor, então, e numa situação de uma pessoa que comete um homicídio? Como é que fica a consciência dela? Ela já cagou a vida dela. Não tem volta. Marcelo, vamos lá. Será que é porque eu matei alguém que eu sou uma pessoa má? Que essa é a minha essência, eu sou uma pessoa má? Olha, depende do contexto do crime. Opa, ótimo. Então você acabou de me falar. Sim. Então a essência é depois. Uhum. Mas se ele foi criado entre princípios, ele formou aquela essência na fase adulta e cometeu um crime, em estado de nervo, de choque. Sim. Então, onde que está a essência dele? Que ele conseguiu aí você vai saber. Aí vamos lá. Aí sua você vai essência. saber. Como que ele vai reagir a essa conduta? Como ele vai reagir a essa ação? O temperamento dele, como que seria? Ele vai ter arrependimento? Ou ele vai ser indiferente? Olha, se ele for uma boa pessoa, com certeza. Ele vai carregar aquilo ali na consciência pro resto da vida. A essência. Uhum. Você está entendendo? A essência. Bacana. Muito bom. Isso é aí que é a essência dele. Não é porque eu matei alguém que eu sou ruim. Eu cometi um delito. Sim. Como eu reflito sobre isso, como eu passo a viver como isso, com essa experiência, como eu lido com isso, é que vai ditar a minha essência. Eu posso estar dirigindo meu carro, matei alguém. Por isso que no direito penal, vamos fazer um paralelo aqui, no direito penal, quando você... O contexto muda tudo, né, Cristiano? Oi? O contexto da história muda tudo. Por quê? Ué, vamos supor que não seja alguma coisa, como é que eu posso falar? Vamos supor, igual você está falando, nesse caso aí foi uma coisa acidental ou alguma coisa assim, por legítima defesa, sei lá, alguma coisa assim. Mas se fosse premeditado, aí já mudaria o contexto. Mas aí você tem o quê? E não teria essência. A pessoa, quando ela mata, vamos lá, matou premeditado. Qual o motivo que ela matou de forma premeditada? Até matar premeditado, Marlon, você tem que pensar, qual o motivo que ele matou? Eu não tô com o dedinho aqui, não. Hein? Qual o motivo? Pode ser um motivo passional, alguma coisa assim. Ué, que a gente não pode ter essa ideia, a gente não pode ter esse pré-julgamento. O sujeito matou, ok, matou é crime, ele vai responder, vai ser sancionado, ele vai ser preso, se for o caso, ele vai pagar a pena dele, ok. Agora ele pensou em matar. Marlon, você tem filho, não tem? Tem. Tem quantos anos seus filhos? Tem uma de 3 anos e a outra de 3 meses. Um ano, 3 meses. Então, você tem a novinha. Vamos pensar o seguinte. Acontece, alguém faz... são 2 meninas? Isso. Vamos falar pensa aí que alguém faz alguma maldade com alguma das suas filhas. Já morreu no pensamento. Já morreu no pensamento, não é? Já matei ele antes de acontecer. Então, por exemplo, se você pegar e encontrou a pessoa no momento que ela está conduzindo o ato de maldade, qualquer que seja, contra seus filhos, você vai matar. É uma reação instintiva sua.
Isso coloca você como uma pessoa má? Isso é sua essência? Acho que não. Vamos supor que você descubra que algo ruim foi feito com seus filhos. Existem vários tipos de coisa ruim, tá? Eu vou pegar pesado. Imaginemos que você descubra que alguém molestou, estuprou suas filhas. O que você vai fazer? Matar o cara, não vou pensar duas vezes. Mas isso é o quê? Ué, mas aí é isso que eu tô falando, Cristiano. Você tá colocando um contexto onde a pessoa vai fazer alguma coisa assim, exatamente, passional, vai agir pela emoção. Não, mas é isso que eu tô falando, não é pela emoção. Mas eu tô Porque falando porque se você pegou lá na hora, ok, se você pegou no momento, que a gente chama de flagrante delito, sim, você agiu com emoção. Agora, se você descobriu, no momento que você descobriu, qual que é a sua conduta? O que você tem que fazer? Você vai lá na polícia. Delegado, o policial, fulano fez isso com minha filha. É isso que você tem que fazer. Só que você não consegue processar essa informação, porque você acabou de falar. Você não consegue processar essa... E de forma premeditada. Eu vou matar o sujeito, você vai procurar saber quem que é. Você vai saber como que você vai poder fazer. Você vai premeditar. Não é imediato. Ah, não, é fulano de tal? Ó, o fulano de tal, eu vou conseguir encontrar fulano de tal em tal lugar. Você premedita. O ponto é, depois que você cometer essa ação, depois que você cometer essa conduta, vou pegar aqui, ó. Depois que você cometer essa conduta, depois que você tiver esse ato, que tiver essa ação, como você vai reagir a ela? Aí que a gente vai ter a sua essência. Porque eu nunca matei ninguém. Mas eu posso colocar para você, assim, pelo pouco tempo que eu tenho de profissional. Já tem aí mais de 10 anos. São 12 anos, graças a Deus. Se você matar alguém, você vai carregar isso com você por toda a sua vida. Isso vai te marcar. Se você for uma pessoa boa. Se você for uma pessoa ruim, isso não vai ter peso nenhum para você, não. Isso não vai fazer diferença. Só mais um. Antes ele do que eu. Tipo assim. É esses o contexto que te levam à essência. Por isso que o Sartre fala que o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. E aí ele está existindo. Olha só, logo, não há qualquer regra a que ele possa se reportar para ser guiado. Se não há nenhuma regra para ser determinada que molde o homem, ele não deve se reportar a nada. Ele é imediatamente livre. Então, eu não tenho que preocupar com o que... Porque, assim, a gente tem muito... Não, uma pessoa fria não é necessariamente uma pessoa ruim, não, poxa. Não necessariamente. Mas, assim, tem que pegar dentro desse posicionamento. Não tem que reportar. Então, você não tem esse preceito. Nós temos muito ao nosso ensinamento judaico-cristão, sabe? Os nossos valores bíblicos, os nossos valores religiosos. O que o Sartre fala é o seguinte, você não tem que ter isso, não. Toda hora que você se tira disso, que você se desveste disso, você tem liberdade. Então ele coloca, inclusive, aqui, ó, não há qualquer regra que ele possa ser reportado. Se não há nenhuma regra pré-determinada que molde o homem, ele não deve se reportar a nada. Ele é imediatamente livre. Assim, ele cria do nada sua consciência, uma razão para a sua vida. E por isso está condenado à liberdade. O existencialismo de Sartre é ateu. Porque o homem era responsável por definir sua essência e não Deus. Professor. Pois não. Mas aí é onde que tá a chave da questão aí, ó. A religião, ela influencia muito tanto na consciência da essência da pessoa. No Sim, caso, Sartre ateu, Uhum. o senhor cristão, você tem sua linha de pensamento,
e digamos eu espírita, que a gente cria na cabeça da gente uma razão da vida, da sobrevivência. É aonde que se muda tudo. Igual fala aqui, é por isso que está condenado à liberdade. Sim. A expressão condenado à liberdade, condenado é uma prisão, mas que espécie de prisão seria essa, a liberdade? É confuso. Dúvida, angústia. Sim. A ideia é essa, você ter que saber que você é quem vai se guiar, que não tem nada para te direcionar. Para onde você vai? E é angustiante. Quer ver uma situação? Quando vocês estão lá na escola, vocês estavam lá no ensino médio, perguntavam para você, o que você vai fazer? Que faculdade você vai fazer? O que você vai ser quando você vai crescer? Não é angustiante, pergunta? Sim. É angustiante. Peraí, eu nem sei direito quem eu sou, o que eu vou definir para minha vida toda? Uma profissão, que não sei nem que profissão é essa, será que se eu escolher essa profissão vai ser aquilo que eu vou querer ser mesmo? E será que é porque eu fiz aquele curso, eu vou ter que seguir aquela profissão? Essa visão, ela dá margem a uma angustiante existencial, né? Margem angustiante existencial, diante daquilo que não se pode compreender ou conceder um sentido. Olha aqui, ó, essa figurinha, olha só. Você acredita que o nosso destino é determinado pelas estrelas? Não. Eu penso que nós podemos fazer o que quisermos nas nossas vidas. Sim. Aí ele lá, não para ouvir mamãe e papai dizendo isso. Né? Então, assim, você tem, no caso, o animal, ele cria a vida dele, ele segue a vida dele. O ser humano, ele já tem outros valores, né? Aí o Sartre, eu acho que é a última fala, não, de fala do Sartre, não. O homem é condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si mesmo. E livre, pois, uma vez lançado no mundo, é responsável pelos seus atos. Pessoal, vamos parar aqui, né? Deu horário. Que é uma parte marcante. Eu paro aqui, eu finalizo. Oi, Nath, fala para mim, conta aí. Ô, Cris, a respeito do slide da aula 5, você sabe se chegou a enviar pra gente? Essa agora? Hoje é a aula 5? Ah, porque é a aula 5 e 6, é a mesma coisa, desculpa, tá? Ah, então tá bom, então. É porque eu separei. Eu fiz uma besteirinha, porque eu comecei a construir a aula, e aí era a aula 4, eu peguei o slide da teoria, e aí eu acabei pulando. Essa aula é a aula 5. Eu mandei para vocês a aula 6, né? Cristiano, Pois não. você está seguindo aquele plano de ensino lá no ADX, não é? É, ué. Ah, tá. Não, beleza. Só para eu poder situar aqui. Tá bom? Tem que seguir, né? Tem que seguir. Uhum. Não, beleza. Pessoal, beijo para vocês. Até a segunda.